Todos nós fomos batizados um dia. E a pergunta é: o que significa isso? Que sacramento é esse que dá início à nossa vida cristã? A palavra batismo vem do grego baptismoi, que significa literalmente mergulho. Então você deve estar pensando assim: eu já sei, naquele dia nas águas da pia batismal lá da minha cidade, em Vargem do Cedro, Padre Paulo, foi batizado? São Martinho, não é? O Padre Zezinho, que está aqui também, foi batizado. Será que foi batizado em Machado? Acho que sim, né? Deve ter sido batizado em Machado. Foi batizado em Brusque. Padre Deon foi batizado 10 dias depois que ele nasceu. Nasceu no dia 14 de março, portanto foi batizado no dia 24 de março. Ele diz que isso é até um sinal de Deus, do carisma que ele receberia, da anunciação, o carisma do et venio, eis-me aqui, et antila, eis a serva do Senhor. De qualquer maneira, o batismo do Senhor é um momento de manifestação de sua messianidade. Ele é o Messias. Algumas pessoas perguntam assim: Padre Joãozinho, é meio estranho essa cronologia do ano litúrgico, não é? Porque ainda agora a gente passou pelo dia de Santos Reis e vimos o menino no presépio recebendo ouro, o incenso e mirra. E agora ele já está com 30 anos, resolve sair de Nazaré para começar a sua missão. E para começar, vai até a missão do seu primo, e os dois se encontram nas águas do Rio Jordão, conforme nós ouvimos. Quer dizer, o menino do presépio, uma semana depois do ano litúrgico, já é o homem nas águas do Rio Jordão. É porque com o batismo se dá um passo na linha da manifestação de quem é aquele que nasceu em Belém e ficou depois 30 anos escondido. Não é? Então faz parte da missão salvífica de Jesus também o tempo do seu escondimento. Tirando o dia que ele se perdeu no templo, pouca coisa sabemos do que aconteceu nesses 30 anos. Mas uma coisa é certa: naquele dia da manifestação no Rio Jordão, o céu e a terra se encontraram. Jesus iria sacramentar isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E na terra o coração de dois homens com o coração aberto, não é? Aberto pela humildade, porque o orgulho fecha o coração humano e a humildade nos abre. O coração de Jesus é manso e humilde. Portanto, se quiser ter um coração aberto, é preciso ser humilde como foi Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Chama atenção no texto que nós acabamos de ouvir, que João Batista diz: olha, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Portanto, ele é humilde, não é? Sendo que ele era um profeta famoso, Jesus um ilustre desconhecido da periferia. Nazaré era quase nada, não era, era um lugar de gente até mesmo ridicularizada pelo seu sotaque do interior, não é? Isso acontece às vezes, não é? Quando Pedro foi falar com aquela mulher, quando Jesus foi preso, ela olhou para ele e disse assim: você não me engana, você é do interior, você é lá da região da Galileia. E Pedro queria enganar fazendo sotaque da cidade, sotaque da capital de Jerusalém. Jesus tinha esse sotaque do interior, não é? E encontra-se com um profeta famoso, que todo mundo ia até ele para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Agora, Jesus trazia dentro de si a identidade do Messias, do Deus de Deus, luz da luz, Rei dos reis. E, a rigor, ele não precisava ser batizado, nós é que precisaríamos ser batizados por ele. João Batista diz: eu não sou digno de desamarrar as sandálias, e eu é que precisaria ser batizado por ele, não é? Então Jesus, nesse ato de humildade, para nos mostrar que o caminho do céu, o caminho de ter um coração aberto é a humildade, ele se abaixa nas águas do Rio Jordão e recebe o batismo das mãos de seu primo João. E neste momento, preste bem atenção, o céu se abre. Então, lá nas águas do Rio Jordão, o coração de dois homens abertos, não é? O Papa Francisco está falando que queremos uma igreja de portas abertas. Nós aqui somos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, sacerdotes do coração aberto, lá em João 19,
o coração de Jesus foi aberto pela lança. Aqueles 2 homens das águas tinham o coração aberto, e quando olham para o céu, Jesus vê o céu aberto. E a manifestação da divindade na humildade de Jesus é confirmada pelo céu aberto, que diz: este é o meu filho muito amado. Então agora não é mais uma manifestação confirmada pelos reis magos, que dão ouro para dizer que ele é o rei dos reis, que dão incenso para dizer que ele é Deus de Deus, que dão mirra perfumada para dizer que ele é humano, sujeito também à morte para ressuscitar e nos salvar. Esse é o sentido dos 3 presentes que manifestam a identidade de Jesus, o menino do presépio, não é? Mas pastores, até o Simeão lá no templo, a gente viu, não é? A Ana também lá no templo de Jerusalém, quando ofereceram, todos manifestam quem é o menino do presépio. Mas neste dia não é mais uma voz humana de Simeão, de Ana ou dos reis magos que confirma que ele é rei, Deus e homem. É o céu aberto, diz que além de rei, Deus e homem, ele é filho. E aqui está o significado do batismo, não é? É revelado que Jesus é o Filho de Deus. A primeira leitura nos falava do servo de Javé. É o primeiro dos 4 cânticos do servo de Javé, que a palavra de Deus assume, o cristianismo reconhece Jesus no servo de Javé, profetizado por Isaías. E este é o meu filho muito amado. O servo de Javé é o Filho de Deus. E Jesus já não é mais apenas servo pela humildade, mas é filho. E nós, pelo nosso batismo, nos tornamos filhos no Filho. Somos afiliados a Jesus pelo mergulho, não só o mergulho nas águas, mas o mergulho na identidade de Jesus, para amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Hoje de manhã, ainda preparando pela última vez esta homilia, abro o meu Facebook, qualquer rede social, e encontro lá o sermão minúsculo do Padre Zezinho sobre o batismo. O Padre Zezinho está aqui na missa conosco, que dizia alguma coisa mais ou menos o seguinte, que o batismo não termina naquelas águas, não é? Mas se prolonga em cada gesto de fidelidade, de santidade, em cada gesto de fraternidade. Acho que era isso mais ou menos que o Padre Zezinho dizia, que em cada gesto de fraternidade se prolonga o nosso batismo. Pois bem, esse mergulho começou no dia da pia batismal, no caso do Padre 24 de março de 1843, o meu em maio de 1964, cada um deve lembrar o dia do seu batismo, mas não é um batismo terminado, não é um particípio passado, preste atenção nisso, não é batizado, é batizando, porque o mergulho não termina, nós vamos sendo, veja o gerúndio, sendo configurados a Cristo ao longo da nossa vida, até que Cristo seja completo em nós. Claro que para alguns, durante esse estágio terreno da nossa vida, essa configuração a Cristo vai ser mais perfeita, e eles se tornam modelos. A mais perfeita de todas é Maria Santíssima, não é? Agora, Madre Teresa de Calcutá, quem nós chamamos de Santa Teresa de Calcutá, viveu o seu batismo, ou seja, o batismo que se prolongou nos gestos de fraternidade, de solidariedade, de maneira tão intensa, que ela foi sendo configurada pela graça de Deus, até o ponto de a gente olhar para ela e não ver mais Teresa, ver Jesus no rosto de Teresa. E assim cada santo, São Benedito, Santo Antônio, São Pedro, São João, são para nós reflexos deste sol maior que é Jesus. Para mim viver é Cristo, dizia Paulo. Então a nossa vida todo dia vai sendo eucaristizada, nós recebemos o corpo de Cristo para nos tornarmos corpo do Senhor, não é? Para nos tornarmos mentalidade de Cristo, para que Cristo possa agir com nossas mãos, não é? Uma vez eu fiz uma canção de oferendas que dizia assim: te dou minhas mãos para que possas, né? Te dou minha voz para que possas falar. Nós vamos dando a Cristo todo o nosso ser, e o seu Espírito vai realizando em nós a cristificação, a ponto de eu poder dizer com Paulo, Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é viver o batismo. Cada dia é um dom de Deus e uma tarefa de cada um de nós. É muito bonito você olhar para alguém que já não vive,
porque Cristo vive nele, não é? Isso é o transbordamento do Espírito em nossa vida. A nossa vida é essa Páscoa permanente. Jesus está passando e com o seu Espírito nos transformando. Ou, vamos dizer uma palavra mais conhecida, nos santificando. Então, o batismo é um caminho de santidade. E o que é santidade? É felicidade. Ser santo é ser feliz, né? Então, vai realizando em nós a nossa identidade mais profunda, que é ser filhos de Deus. Mas Deus só tem um filho, seu filho unigênito é Jesus. Então, o único acesso que nós temos a essa filiação é sermos filhos no Filho. E aí voltamos ao ponto inicial da homilia para terminar. Eu comecei dizendo que baptismoi, ou batismo, significa mergulho, né? E Paulo tem um texto na sua carta aos Filipenses, que é genial, que revela o que é esse mergulho. Na segunda leitura nós vimos o jeito que Pedro dizia na sua homilia. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos, ou seja, ele passou, é uma Páscoa, Páscoa é passagem, Jesus foi passando e realizando a cura. E Paulo aos Filipenses diz o seguinte: sendo Deus, Filipenses 2, 5 a 11, sendo Deus, ele não se apegou à sua igualdade com Deus, mas desensimesmou-se, ou esvaziou-se. Em grego isso é kenosi. Então é o rebaixamento, a humilhação. Sendo Deus, ele se encarnou. João vai dizer, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vai descendo, esse é o primeiro passo, vai mergulhando até a morte e morte de cruz. Esse mergulho é o contrário do mergulho de Adão lá no paraíso, que sendo imagem e semelhança de Deus, ele se orgulhou e pelo orgulho, pelo ensimesmamento, diante da árvore da vida, acabou colhendo a morte. Jesus, na árvore da morte, que é a cruz, nos fez herdeiros do céu aberto, nos fez herdeiros da vida. Então, é um paralelo, a fé cristã é inteligente, é uma fé inteligente. Nós temos uma fé muito inteligente. Deus se revela nesse mergulho até a morte e morte de cruz, mas não termina nesse ponto dramático da cruz. O mergulho daqui vai ter agora o segundo movimento de ascensão, de doxa, de glória, de glorificação. Por isso Deus o exaltou e o colocou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua se proclame no céu, na terra e até embaixo da terra, nos ínferos, nas terras inferiores, nos infernos, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E onde é que nós ficamos nesse mergulho de Cristo, da descida da cruz e da subida pela ressurreição e depois pela sua ascensão, levando o nosso coração até a dimensão do céu? Nós vivemos no Pai Nosso, que nós vamos rezar daqui a pouquinho. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, do jeito que é no céu. Nós que mergulhamos com Cristo no batismo, nos sofrimentos, na perseguição, nas dores, na caridade, na solidariedade, nós que vivemos esta vida pela fé cristã, pela esperança cristã, pela caridade cristã, carregamos a nossa cruz e somos exaltados com Ele, não é? Isso é salvação, somos exaltados com Ele e podemos dizer que Ele é o nosso acesso para o Pai. É assim, mais ou menos o que acontece com salva-vidas, não é? Não sei se vocês lembram, houve um grupo de crianças que ficou preso numa caverna, não é? Onde foi isso mesmo? Foi na Índia ou nas Filipinas, em algum lugar assim, ficaram presas lá, levadas por um tutor, mas a água subiu, as crianças ficaram presas, e isso era longe para chegar lá, e os bombeiros todos tinham que encontrar o caminho, alguém tinha que ir até lá sem saber, o desconhecido, não é? E corria o risco de morrer, não é? E de fato, o primeiro salva-vidas que foi, morreu, não é? Mas encontrou metade do caminho, vocês lembram disso? Ele não precisaria ter morrido, ele não entrou para morrer, ele entrou para salvar, não é? E por causa da sua atitude, aquelas crianças depois foram todas salvas. A mesma coisa aconteceu já em vários lugares, mas eu digo isso porque tem gente que pensa que Jesus nos salvou pela sua
morte simplesmente, porque Jesus veio ao mundo para morrer. Deus enviou o seu Filho amado para morrer. Não, Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar. Aquele bombeiro, aquele salva-vidas foi enviado não para morrer, vai lá morrer, não, vai lá salvar. Agora, a morte de Jesus era uma contingência do seu sacrifício de salvação. Então, o que nos salvou foi a entrega de Cristo na cruz, e é isso que nós celebramos neste altar, esta entrega de Cristo na cruz que se prolonga na Eucaristia. Creio em Deus.